Bruno Prado, e o gol do Roger Guedes? Foi um golaço. O Roger Guedes tá jogando bem, não? Isso é o melhor jogador do Corinthians no ano, disparado. Claro que quando o Renato Augusto joga faz diferença, mas o Renato joga muito pouco, né? Então, o Roger Guedes é o cara que tem ajudado o Corinthians em quase todos os jogos. Mas você viu que passe do Gandula? Foi, no lateral. Deu a bola rápido pro Bidu. O Bidu já meteu no Roger Guedes. A gente tá até vendo o lance aí. Foi o lateral cobrado rápido e depois uma bela jogada, né? Esse lance que a bola quase sai, né? Ele consegue... O Zarate comeu moço. O Zarate ficou esperando a saída da bola. Como até no gol do Bahia hoje também, o Rodrigo Fernandes dos Santos fez algo parecido também. Nossa, é absurdo aquilo. Saindo pela lateral, o jogador do Bahia roubou e... Ele impediu que a bola saísse. A bola bateu no pé dele, por isso porque a bola ficou viva e sai a jogada do gol do Bahia. E aí o Roger Guedes fez um golaço. O Roger Guedes ele fez eu li depois do gol dele, acho que ele fez metade dos gols do Corinthians no ano. Sim, 18 em 36. Sim, então, realmente é um cara que está sendo muito importante. Mesmo nos momentos difíceis, os poucos momentos que o Corinthians conseguiu alguma coisa foram nos gols do Roger Guedes. Ô Pilhado, 9 jogos do Luxemburgo, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, mais as 2 vitórias numa sequência que mostra a evolução do Luxemburgo. Corinthians acertou trazendo Luxa, Pilhado? Fala, Flavinho. Com relação ao Luxemburgo, eu acho que pode ser cedo ainda pra gente falar se vai realmente melhorar o Corinthians, se não vai. Agora, é nítido que ele tá tendo mais coragem. O Luxemburgo agora resolveu botar o time do Corinthians pra jogar. Sobre o Roger Guedes, cara, eu digo, posso estar exagerando, pra mim foi um gol de placa, o gol que o Roger Guedes fez hoje. Porque ele dá um drible da vaca lindo, depois a bola parece que vai sair, ele usa o recurso ali de colocar um pé por cima do outro, evita que a bola saia driblando o adversário, ainda dribla o goleiro e faz o gol. Então, eu digo que foi um gol de placa e um gol para coroar a temporada desse cara que tá jogando muita bola. Eu dizia, é o único jogador que tá jogando no Corinthians. É o único. Eu falava, e tá jogando muita bola, todo mundo fugindo do jogo, todo mundo com medo de arriscar, porque a pressão era grande do torcedor corintiano, e ele não. O Roger Guedes, eu acho que ele tem que passar a ser muito valorizado pelo torcedor do Corinthians, não só pelo que ele tá jogando, mas por não estar se omitindo e por não ter se omitido num momento tão difícil. Porque era nítido, todo jogador do Corinthians estava com medo de jogar. O próprio Vamp dizia, ninguém arrisca uma jogada, ninguém marca, ninguém faz pressão, e ele não. Ele buscava o jogo, ele tentava jogar, mesmo que sozinho muitas vezes. Então eu concordo com o Bruno. Hoje o Renato Augusto é visto como o principal jogador do Corinthians, o mais decisivo, só que eu não comparo. Se você for botar nessa temporada, principalmente, claro, o Renato Augusto e o Roger Guedes, o cara do time é o Roger Guedes, porque o Renato Augusto joga um jogo, fica 10 sem jogar. Ele joga 2, fica 15 sem jogar. O Roger Guedes não. Ele joga, ele tá chamando a responsabilidade. E outra, né, Flavinho? O Cássio. O Cássio é um monstro. O Cássio, com 35 anos, ainda decide. Não agarrou só o pênalti, não. Fez defesas difíceis durante o jogo também, que evitaram a eliminação do Corinthians. Eu sempre digo, o idiota que ameaçou o Cássio e a família, esse cara não pode ser corintiano. Ele não pode. Porque o Cássio é um dos maiores ídolos da história do clube, se não for o maior, e com 35 anos ainda faz o que ele faz. Ele é decisivo, ficou frente a frente com o Hulk ali, os 2 ídolos de cada time, frente a frente, pegou o pênalti, e eu acho sim que o Luxemburgo pode começar a mudar esse time do Corinthians, que era um time que jogava muito feio, não jogava bola, esse time do Corinthians não jogava bola, e tá começando a jogar. Agora é saber se vai jogar sem medo só quando precisa buscar o resultado ou não. Se realmente esse Corinthians agora vai querer jogar, vai querer fazer gols e não vai ter um futebol covarde como teve durante grande parte dessa temporada. E é legal, é muito legal a gente ver um cara com 70 anos que está entre os grandes nomes do futebol brasileiro. Quando tudo parecia acabado, até a gente mesmo falava, pô, será que não está ultrapassado? Mas é legal. A gente vê um cara com 70 anos, 1 ano e meio parado, já tinha virado político, né? A gente mesmo brincou no programa várias vezes, e fazer esse feito de hoje foi foda do Vanderlei Luxemburgo. Eu não vou dizer histórico porque é exagero, oitavas de final, mas foi foda. Eu acho que nem o corintiano que foi pro estádio hoje
ele tinha tanta esperança que ia passar. E eu acho que isso dá força pro trabalho do Luxemburgo. E, eu quero reconhecer muito o Roger Guedes, tá? Porque como esse cara tá jogando, arriscando, fazendo gols, como disse o Bruno, fez metade dos gols do Corinthians na temporada. Então, e igualou o número de gols do Hulk, se eu não me engano, nessa temporada, que a gente tinha comparado os dois. Eu acho que o Hulk tinha um gol a mais que o Roger Guedes, e o mesmo número de jogos. E aí eu acho que o Roger Guedes igualou o número de gols do Hulk, que é o grande ídolo aí do Atlético Mineiro. O Hulk fez 18 gols na temporada de 28 jogos. Doutor. Por outro lado, meu caro Piperno, o Yuri Alberto continua não conseguindo jogar, inclusive perdeu o pênalti do Corinthians. Tá na hora dele de pensar em colocá-lo na reserva? O Flávio, eu acho que só não aconteceu isso ainda por falta de alternativas, né? O Corinthians não tem um outro jogador no ataque, né? Então vai ter que apostar em numa reação dele em algum momento aí, né? Agora, veja, eu acho que o que tem assim de mais, talvez, animador no Corinthians é o fato de que, pelo menos o Corinthians agora, ele consegue se arrumar em campo, trocando peças. Não há aquela necessidade aí de repetir o time. Eu acho que o Corinthians tem criado algumas novas soluções, especialmente para o meio campo, porque faltava isso. É óbvio que é muito, muito precoce para dizer que não, agora o time vai embalar, vai reagir no brasileiro e tal, até porque ninguém sabe realmente se vai acontecer isso. E quando a gente fala que o Yuri Alberto não tem um reserva à altura, isso nem alguém que possa disputar, abrir uma disputa de posição com ele, isso mostra também a fragilidade do elenco. Agora, em relação ao Atlético, tem muitos sinais preocupantes nisso. Primeiro que o Atlético virou, assim, um caso incrível de eliminações dramáticas em mata-mata. O Palmeiras, por exemplo, Libertadores foram 2 e nas 2 o Atlético com vantagem, né? Acabou sendo eliminado depois. Teve essa do Flamengo que o Mauro citou, tantas outras. Parece assim que tudo que o Atlético tinha de favorável para gastar, ele gastou lá em 2013 e 14. Agora, em relação ao Atlético, assim, eu acho que então temos o caso do Hulk, o jogador mais importante do time, 36 anos, e é evidente que ele não pode jogar toda hora. Então o Atlético jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Corinthians hoje, contra o Cruzeiro no final de semana, uma sequência complicada, e a Libertadores pertinho. Então, vamos aí vamos pensar onde realmente as chances são melhores, onde ele é mais importante agora, nesse ciclo de 4 jogos. Se tivesse que optar por poupar o Hulk em um jogo, eu não optaria hoje. Eu acho até que, de certa forma, achou que, por ser melhor que o Corinthians e tal, a chance de avançar seria maior. Mas eu descansaria o Hulk contra o Cruzeiro, porque o jogo contra o Aliança é em seguida. Então agora eu quero ver se ele vai escalar o Hulk contra o Cruzeiro para jogar 3 dias depois no Peru. Aí eu acho que é até mais pesado. Por isso eu acho que ele poderia ter jogado hoje e descansado um pedaço do jogo de domingo. Aliás, como o Vitor Pereira fez com o Corinthians no ano passado. Fez um clássico contra o Palmeiras, poupando um monte de gente. É derby. Uai, fazer o quê? Ter um jogo de Libertadores depois, né? 78 mil pessoas conosco nessa noite fria em São Paulo. Vampeta, e aí? O que vai acontecer com esse Corinthians daqui pra frente? Roger Guedes voando, o Yuri Alberto não consegue se acertar. Mas a verdade é que o Corinthians foi buscar uma classificação que quase ninguém acreditava, e a torcida agora fica na expectativa. A expectativa pode ir até onde? Então, a expectativa agora vai ficar em relação até o jogo do Del Valle, né? Que é na próxima semana, no meio de semana, no domingo, no final de semana, no sábado, joga contra o América, que eliminou o Inter, né? E o América tá parecendo meio Fortaleza na temporada passada, jogando bem, perdendo jogos. E ficando na zona de rebaixamento. Só que é o seguinte, Flávio, você perguntou em relação ao Roberto, concordo com o Piperno, não tem que ser ele e o Roger Guedes mesmo. Se você pegar assim, as opções de banco do Corinthians, você sacar um jogador que foi comprado caro, deixar ele desanimado, como aconteceu com o Luan. O Luan, pelo menos, não demonstrava esse interesse. O Yuri Alberto, ele pode até não estar fazendo gosto tudo assim, mas ele corre o jogo todo, ele se dedica. Acho até às vezes que ele fica isolado na frente, quando o Roger Guedes não fica perto dele. Hoje ele criou várias oportunidades, ele meteu 2 bolas na trave, perdeu um gol
Hã? Ele tá afobado também. Não, é ansiedade, né? Você vê que ele perdeu até o pênalti, Que é ele perdeu. normal pra atacante, Ele faz gol, né? O pênalti ele faz, acaba, né? Mas tava já ali, ele perdeu o pênalti. Quer dizer, mas vai ganhando confiança. Passou uma vitória, todo mundo fica mais feliz. O Corinthians hoje começa o jogo não marcando pressão, deixando o Atlético tocar a bola, aonde você precisa reverter o resultado. E quando pressionou, saiu o gol. Saiu o primeiro gol, depois teve uns corner. A presença do Renato Augusto dá mais uma confiança. A qualidade de passe, o Renato Augusto deu um passe de quase 60 metros pro Alberto e botou na cara do gol. Ele domina no peito e perde. O passe do Renato Augusto. As bolas paradas melhorou. É um jogador importante. Agora, se ele tiver sequência, o Renato Augusto, ganha mais confiança. O time do Corinthians dá mais confiança pro Maicon. Você mesmo frisou aqui, eu nem percebi isso. Não tira o Maicon, deixa que ele bate pênalti bem. Né? Ainda bem que deixou, que você vai o Wagner e vai tirar isso. Ô Bruno, mas tem um detalhe. O Corinthians joga contra o América Mineiro fora de casa no final de semana e na sequência tem o Del Valle. E depois tem o Cuiabá, que vai ser em casa. A verdade, a real, é que o Corinthians ainda está na zona de rebaixamento. Como é que se comporta aqui? Tá perto, né? Ele Saiu. É difícil, porque ele tem esse jogo da Libertadores e como o Vampeta falou, e é verdade, é matemática, ele depende de 2 vitórias. Né? Era uma situação difícil, ainda jogar em Quito com o Del Valle é difícil. Vai poupar com a América? Então, eu acho que um ou outro ele vai, o Renato mesmo, que é um cara mais velho, com problema físico, que se machuca muito, acho que um ou outro ele vai. Mas não pode descuidar do brasileiro. Não dá para colocar um time muito fraco, perder em Belo Horizonte e podendo voltar para a zona de rebaixamento. Que aí ele pode voltar para a zona de rebaixamento e perder em Quito, que é normal. Os times brasileiros perdem toda hora pro Del Valle lá, principalmente no Equador. E aí tá fora da Libertadores e volta para a zona de rebaixamento do brasileiro. Então tem que mandar um time forte para enfrentar o América. Tem que fazer o melhor resultado possível. Mas a Copa do Brasil ninguém sabe que é sorteio, né? Você não sabe o que você vai pegar. Dar qualquer coisa aí. Pode dar Corinthians e Palmeiras. Pode. Amanhã pode depender que aconteça Fluminense e Flamengo. Verdade, exatamente. Mauro César, quem o Corinthians poupa? Escolhe o quê? Ou não tem que escolher? Eu acho que não tem que poupar ninguém, tem que avançar no brasileiro, sair lá das posições mais delicadas. A Libertadores é algo mais distante, né? Eu acho que a realidade do Corinthians é tentar escapar do rebaixamento, fugir ali das últimas posições, ainda está muito perto delas, e tentar avançar na Copa do Brasil, que é o mata-mata. Ele agora está no meio aí de 8 equipes, né? Pode ter um confronto até com uma das equipes mais acessíveis, o Bahia. O Bahia está abaixo do Corinthians. O América, o América está abaixo do Corinthians. São times que também não têm vencido. Enfim, pode passar até contra um outro mais forte, passou pelo Atlético hoje, pode até passar. O mata-mata é outra parada, é outra conversa, mas eu acho que a prioridade deveria ser sempre o brasileiro. A Libertadores para o Corinthians ficou uma coisa um pouco distante, né? Então acho que não tem como se dar o luxo de poupar. Aí você poupa hoje aqui, amanhã está brigando contra rebaixamento e cada ponto é muito valioso, né? Até porque, vamos lá, o Corinthians tem chance de fazer o quê na Libertadores? Se a gente analisar. Difícil. Sim. Pode passar e depois... Será que ele vai até onde? E no brasileiro você tem que tentar sair lá de baixo, ter tranquilidade. Cair, né? Prioritariamente não pode cair. Assim, porque zona de rebaixamento em cima de time grande faz uma pressão danada que afeta em tudo, né? Afeta na Copa do Brasil, onde ele está vivo, afeta no dia a dia. Se ele perde um jogo pro América e volta para baixo, é uma desgraceira, né? Você passa aqueles dias pesados, a torcida fica incomodada. Tem que sair dali. O quanto antes sair dali, do ponto de vista corintiano, acho que essa tem que ser a prioridade. Só ver a fumaça que já está no Vasco, né? O Vasco, nossa, o Vasco só joga uma competição.